Paz do Senhor Jesus. Amém. Paz maravilhosa possa reinar no coração de todos aqui presentes, daqueles que estiverem assistindo essa mensagem, que a paz que excede todo o entendimento. Para a glória de Deus, estamos mais uma vez em um dia de adoração ao Senhor. Chegou o momento de nós falarmos um pouco da palavra de Deus. Vou procurar ser bem breve, para que esta mensagem seja curta, mas porém objetiva, que possa entrar nos corações, que possamos aprender um pouco mais também da palavra de Deus. Essa mensagem me surgiu através de uma pergunta. E a pergunta é: o que é ser espiritual? Porque a gente ouve muito falar sobre ser espiritual. Em diversos segmentos, diversas doutrinas, as pessoas falam: você tem que ser espiritual. Ou as pessoas falam: eu sou espiritual. Ou nós somos espirituais. Mas primeiro tem que se fazer a pergunta: o que é ser espiritual? Alguns grupos espíritas, por exemplo, acreditam que são espirituais pelo fato de, em seus rituais, se comunicarem com supostos espíritos de mortos. Então, pelo fato de eles terem essa crença de comunicação ou de um contato especial, sobrenatural com quem já morreu, se declaram ser espirituais. Na verdade, é espiritismo, nós denominamos. Isso não é ser espiritual conforme a Bíblia ensina. Isso é ser espírita. Espiritismo é um contato com supostos. Não são supostos espíritos de mortos, que na verdade, segundo o que a Bíblia diz, estão lidando com demônios. Então isso não é ser espiritual. Descartamos. Alguns pentecostais acreditam que ser espiritual é o fato de falar em língua estranha, ou ficar dando piruletas na igreja, cambalhotas, sendo que na verdade tem muita gente que fala língua estranha na igreja, vira cambalhota, faz aviãozinho, mas não tem nada de espiritual. Não é 1% sequer espiritual. Verdade. É possível ter esses dons, o dom de línguas, e ser espiritual? Sim. Mas tem gente que tem o dom, mas não é espiritual. Ou seja, uma pessoa que está dentro da igreja, fala línguas, fala em profecias, faz todo aquelas coisas que nós vemos, às vezes faz tudo isso e até nos impressiona, e às vezes na verdade ela não tem nada de espiritual. Espiritual também não é aquela pessoa frequentadora de culto. Tem pessoas que estão em todos os cultos da igreja. Se você for de manhã no culto da manhã, ela está. Se você for à tarde, ela está no culto da tarde. Se for às noites, nas ceias, está em todos os cultos. Mas não é espiritual. Ser apenas um frequentador de igreja ou de culto, isso não significa ser espiritual. Então eu comecei a meditar, a analisar este assunto. O que é ser espiritual? Então a gente tem que analisar os passos. Qual é o primeiro passo para ser espiritual? Então, para nós, o primeiro passo para ser espiritual é nascer de novo. É um novo nascimento.
E isso nós vemos lá com Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 13, muito conhecido de todos os cristãos, em que Jesus tem um encontro com Nicodemos, príncipe dos judeus, um homem importante religioso. Esse você pode se considerar um frequentador de culto. Ele é uma pessoa que não perdia um culto, uma pessoa que tem uma boa função, um bom cargo na igreja. E Jesus tem um encontro com este religioso. E na sua conversa, Jesus fala para ele: olha, você precisa nascer de novo. Naquela palavra, naquela frase que Jesus fala: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então não tem como. Se não nascer de novo, não vai entrar, não vai para o céu. Tem que nascer de novo. Mas como que é esse novo nascimento? Que Jesus fala no 3: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o ser espiritual começa no seu novo nascimento, que é esse nascimento que Jesus está dizendo, não é voltar ao ventre de uma mulher, mas é nascer para Deus, é nascer para uma nova vida, uma nova postura, novas atitudes, novas intenções, novos objetivos. E Jesus fala: precisa nascer da água e precisa nascer do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Precisa ser gerado dele. Porque para sermos espirituais, nós temos que ser gerado de Deus. Começa aí. Aí é o primeiro passo. O texto diz que nós precisamos nascer da água. A água, figuradamente, representa o batismo. Isso não quer dizer que o ato batismal ele é dotado de salvação. Não é o ato de ser batizado que salva. Mas o ato de ser batizado já mostra que estamos salvos. É testemunhar, é confissão. É uma confissão, o ato de batismo. Água, na Bíblia, ela representa palavra. Então, quando a Bíblia se refere à água, ela está falando da palavra de Deus. Então nós precisamos nascer da palavra e do Espírito Santo. Tanto que Jesus, quando lá está conversando com a mulher samaritana, e Jesus vai e encontra com ela no poço, e Jesus fala para ela: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Está falando desta água que nós bebemos para matar a sede. Mas a água de Jesus é uma água que, se tomarmos, nunca mais teremos sede. E então João, aqui no livro de João, deixa claro dessa figura de palavra. Lá em Efésios também tem um texto interessante, em um trecho referido ao casamento, lá no Efésios 5, verso 25, 26, na parte B do 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo e igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Por aqui a gente já começa a imaginar esse ser espiritual. E é isso que Jesus espera da igreja, que a igreja seja espiritual, começando pela lavagem da água, simbolicamente figurada o batismo, mas que é a palavra de Deus, a palavra que nos lava, que nos limpa, ensinando-nos
aquilo que é errado, ao ponto de nos mostrar o que não devemos fazer e o que devemos fazer daí em diante, desse novo nascimento. O novo nascimento que nos torna esse ser espiritual, ele é um processo. Então nós nascemos de novo. E a partir do momento que nós nascemos de novo e começamos essa nova vida, desse ser não mais carnal, mas espiritual, nós entramos em um processo. Alguns um processo mais longo, outros um processo mais lento. E nós vemos um exemplo também em Efésios, no capítulo 1, muito interessante, o verso 13, que diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia, Jesus. É impossível ser espiritual sem ser selado com o Espírito de Deus. É impossível ser espiritual sem um encontro com Deus. É impossível ser espiritual se não crer no Evangelho de Deus, se não crer na palavra de Deus. Então muita gente está se denominando espiritual por aí sem ser. Muita gente bate no peito e diz: eu sou espiritual, mas não nasceu de novo, não foi lavado pela palavra. Porque é necessário ouvir a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, só que crer nele. É verdade. E esse crer é no sentido de dar crédito a ele. Não acreditar que nele existe. É crer no sentido de dar crédito. Opa, peraí. Esta palavra tem sentido. Eu não posso ir por esta direção. Eu tenho que ir por aquela direção. O caminho que eu estava trilhando está errado. A palavra está me mostrando que está errado. Então eu tenho que ir pelo caminho certo. Então eu preciso ouvir o Evangelho, mas eu preciso acreditar nele. Então, o que a gente pode concluir com isso? A gente conclui que se a gente não for espiritual, não poderemos entrar no reino. Então, é necessário ser espiritual para entrar no reino. Então faz todo sentido quando Jesus diz que aquele que não nascer de novo não vai entrar, não adianta, tem que nascer de novo. Jesus foi bem claro nessa palavra. E ele foi bem claro: tem que nascer de novo, Nicodemos. Não adianta você ficar indo na sua igreja, não adianta você ficar frequentando os cultos da sua igreja se você não nascer de novo. Aleluia, Jesus. Se você não ouvir a palavra da verdade, e se você não crer nele, não dar crédito a ele, não vai adiantar nada, você está patinando. Por isso que eu falo, não adianta ser frequentador de banco, frequentador de igreja, frequentador de culto. É necessário nascer de novo, é necessário se tornar um homem espiritual. Mas paramos para pensar, e a pergunta vem de novo: o que é ser espiritual? Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 3 que nós somos templo do Espírito Santo e que ele habita em nós. Quando nós nascemos de novo, depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação e crido nele, nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito de Deus passa a habitar em nós, cumprindo aquela promessa que Jesus, antes dele subir ao Pai, antes do Consolador, que ele falou: eu vou ao Pai, mas não vou deixar vocês órfãos,
eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vai habitar em vós. Mas vai habitar em quem? Jesus, certa hora, ele diz: aquele que me ama e guarda a minha palavra, eu, Pai, também nós o amaremos, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Então, qual o primeiro passo do aquele que nasceu de novo e se tornou espiritual? Ele passa a amar o Pai, a amar a Jesus. Então, aquele que me ama e guarda a minha palavra, e passa a ser um praticante da palavra de Deus. Este, o Espírito Santo, está habitando. Por aí a pessoa já tem novos rumos na vida, já tem um novo caminho na vida, novas atitudes, tudo se fez novo. E esta pessoa passa a ser templo do Espírito Santo. E todas as atitudes daí em diante passa a ser espiritual. Às vezes nós pensamos que é só atitudes dentro da igreja que é atitude espiritual, mas não. O nosso dia a dia, inclusive no nosso trabalho, no nosso ambiente social, nós temos que ser espiritual. Por isso que eu disse que ser espiritual não é um frequentador de culto, e não é a pessoa que fala língua estranha na igreja, não é pessoas que praticam rituais ou um religioso. Mas ser espiritual é um novo ser. Então isso não se aplica para um momento, mas se aplica para toda a vida. Então nós passamos a ser espiritual a todo o momento. Por isso que Paulo diz certa vez que você quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, mas que seja para a glória de Deus. Aleluia. Tudo que nós fazemos a partir do novo nascimento é para a glória de Deus. Tudo. A gente comprar um carro para a glória de Deus. Construir uma casa para a glória de Deus. Vai no mercado para a glória de Deus. Qualquer das nossas atitudes tem que ser para a glória de Deus. Se isso não estiver dentro dos nossos objetivos, nós já passamos a praticar coisas erradas. A ambição na compra de um carro é maior se não for para a glória de Deus. Já ouvi falar a história de pessoas que andou de ônibus a vida inteira, e disse que quando comprar o carro ela ia dar carona para os irmãos que andam de ônibus, porque é tão ruim de dar. E essa pessoa comprou o carro e passava, via irmãos de a pé, passava por ela, fingia que nem conhecia. A atitude mudou. Não foi para a glória de Deus. Aquilo não passa a ser não é uma atitude espiritual. É para a glória de Deus. Você comprou um carro, faça o bem para você, é para seu conforto, mas ajude o próximo. Ajude as pessoas que têm necessidades. Tem uma condição financeira melhor, um bom emprego, reparta com aqueles que têm necessidade, ajude aqueles que têm necessidade. Pois, se não for espiritual, não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Mas como se identifica esse ser espiritual? Nós podemos identificar. Tem pessoas que você nota que ela é uma pessoa espiritual, não só pelo que ela faz dentro da igreja, mas pelo que ela faz fora. E essa maneira que a gente identifica, é notável na pessoa, é pelo seu próprio comportamento. E Jesus, ele sabe quem é espiritual, e quando ele vir buscar a sua igreja, ele vai observar isso. E muito mais do que nós, porque tem pessoas que conseguem disfarçar bem na sua frente, mas Jesus vê todas as coisas. Aleluia. Jesus, certa vez, ele diz, está lá em Mateus 7, pelos seus frutos os conhecereis. Verdade.
Então, quando Jesus vir buscar a sua igreja, ele vai vir buscar a igreja espiritual. Não é todos que estão dentro da igreja, mas ele vai vir buscar uma igreja espiritual. Por isso que tem gente dentro da igreja, do templo, de 4 paredes, que vai ficar para trás. Porque não é um ser espiritual. Então Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. Então quando Jesus vir buscar a sua igreja, ele vai olhar os frutos. E esses frutos deste texto aqui, não é o frutos de eu preguei para 1 milhão de pessoas e 500 mil foram salvos. Mas esses frutos, ele está falando das obras, das atitudes, das ações. É verdade. E esses frutos, que é os frutos de que Jesus vai nos conhecer, é o fruto do Espírito. O fruto que Paulo fala lá no livro de Gálatas. No livro de Gálatas, Paulo ele trata quais são os frutos do Espírito. E por aí a gente já começa a ir montando aquele quebra-cabeça do que é ser realmente espiritual. Paulo lá em 5 de Gálatas, a partir do verso 16, ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Certa vez eu ouvi na minha aula de teologia que o espírito, que esta luta do espírito contra a carne é uma luta de 2 leões. 2 leões lutando. Quem que vai vencer? Aí veio a resposta: aquele que tiver mais alimentado. Se você alimentar mais o espírito, com certeza ele vai vencer a carne. Agora, se você der mais alimento à sua carne, ela vai vencer. Por isso que temos que nos alimentar do que? Da palavra de Deus, para que ela fortaleça e você possa dar obras, ter obras de um ser espiritual. E Paulo continua dizendo aqui: mas se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Paulo aqui dá uma lista de aberrações, de más obras. E eu fiquei olhando e uma dessas coisas me preocupou bastante, que é heresias. Nós conhecemos muita gente que está no meio de heresias. E Paulo fala assim: e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É verdade. Ele é claro. Aí você volta lá em Jesus, você vai lá na palavra dele: aquele que não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Não tem jeito, precisa nascer. Os que praticam heresia não entrarão no reino de Deus. Isso é preocupante. Mas o fruto do Espírito é caridade, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram na carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O texto bíblico, ele é claro, ele nos ensina a ser espiritual. Se afasta disso e seja assim, seja desta maneira. Você procura viver a palavra de Deus, andar no caminho estreito, andar no caminho reto. Paulo, certa vez, em outro momento, em outro texto lá em Romanos, ele fala:
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porém, não devem andar segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Aleluia. Segundo o ser espiritual. Ele, na outra hora, no texto, ele diz assim: não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas que são da carne, mas os que são segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida de paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito em que vos habita. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A importância de ser espiritual. Aleluia. A importância de nascer de novo. Por isso que Jesus disse: aquele que não nascer de novo não vai entrar no reino. Por isso que Paulo disse: aquele que não tiver o fruto do Espírito, que é por ele que Jesus vai nos conhecer, não vai entrar no reino. Porque se nós somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, é Ele que nos vai fazer tornar a viver quando Jesus voltar. É Ele que nos vai fazer ressurgir quando o Senhor voltar. Por isso que não tem como uma pessoa sem ser espiritual entrar no reino, porque o Espírito Santo não habitava nela. É necessário que o Espírito Santo habite para que a ressurja dos mortos naquele grande dia, para que faça ela tornar a viver naquele grande dia. Hoje nós sermos espiritual implica na vida eterna. Sermos espiritual hoje nos dá a eternidade. Ser espiritual hoje nos faz entrar no reino de Deus. E ser espiritual nada mais é do que ser um praticante da palavra. Aleluia. Que essa mensagem possa tocar no coração de você que está assistindo, e que se você mesmo dentro da igreja tem desviado da palavra de Deus, dos seus ensinos, através dos seus comportamentos, como já foi dito aqui, através de palavras torpes, cristãos estão aí não dando o testemunho como deveria, não praticando boas obras como deveria. O fato dele ir para a igreja não vai levá-lo ao céu. O fato dele apenas ir à igreja, falar em profecias, falar em língua estranha, não vai levá-lo ao céu. Pessoas aí que praticam rituais e acreditam que são espirituais, também não vai levar ao céu. É necessário ser um praticante da palavra de Deus. É necessário receber Cristo como o único e suficiente Salvador, e pela sua palavra ser lavado, pelo teu sangue ser purificado, e acreditar, dar crédito a esta palavra, ouvir e ser morada do Espírito Santo. Venha ter um encontro com Cristo, receba Cristo no seu coração e passe a ser um ouvinte, praticante da palavra de Deus. Que desta forma você vai se tornar um ser espiritual. E quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, estará preparado para ter um encontro com Ele. Porque você foi gerado de novo, gerado pelo próprio Deus, e estará na mesma condição que o Senhor. Porque quando nós ressuscitarmos, seremos semelhantes a Ele. Amém. Quantos querem? Quero ouvir
ser cheios do Espírito Santo.